Pandemônio ambientalista. Vamos todos morrer amanhã? Depois de amanhã? Devido ao buraco na camada de ozônio? Ao aquecimento global? Às mudanças climáticas? À equivocada metafísica dos ambientalistas histéricos. Eu sou Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é falar brevemente sobre a histeria que vivemos no momento de adoração a Greta Thunberg e, principalmente, como sua visão de mundo é equivocada e simplesmente não faz sentido. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda, não se esqueçam de prestigiar o responsável pelas brilhantes artes do podcast Oliver Talk, Mr. Romanini, na sua loja Wake Up Imperium, com camisetas, canecas e muito mais sobre temas e assuntos e com a estética Vaporwave. Não deixem de visitar, o link se encontra na descrição do podcast. Então, vamos ao que interessa. Houve já um Guten Morgen muito bom sobre ambientalismo e essa Greta Thunberg, Santa Greta Thunberg e esse tipo de coisa. Mas a gente queria abordar aqui o assunto por um outro viés, né? Esse vai ser um daqueles Oliver Talks mais curtos, mais dinâmicos para quem tem muita pressa, digamos, e eu queria abordar a coisa a partir da contradição de visões de mundo de todos esses histéricos ambientalistas, né? Por um lado, eles acreditam que o mundo e a vida não fazem sentido, mas por outro querem salvar o mundo e salvar o mundo amanhã. Então isso é uma visão metafísica, né? Ou seja, de totalidade. Como é a totalidade da realidade para você? Isso é uma concepção metafísica, né? Dito de maneira muito resumida. E essa concepção metafísica dessas pessoas é equivocada. H.G. Wells, ateu convicto e professo, no livro The Time Machine, apresenta em linguagem literária o que é a visão de mundo materialista sobre o destino vindouro da humanidade. No futuro muito distante retratado no livro, a espécie humana tal como a conhecemos hoje não existe mais. Algumas espécies sobreviveram, os seres humanos não. A ciência atual, pura e simples, afirma que em alguns bilhões de anos nosso universo colapsará e se tornará, em toda sua imensidão, inóspito. A natureza é indiferente à humanidade, e se ela é tudo que existe, então não existe grande propósito, grande plano, e de uma maneira ou de outra, a extinção da humanidade é seu destino natural e absolutamente normal. Note-se que não se trata aqui de avaliar a veracidade dessa visão de mundo. Talvez ela seja verdadeira, talvez não. O fato que aqui se destaca é que não é possível escapar de suas consequências. Então, o H.G. Wells, nesse livrinho dele, uma história de literatura sobre viagem no tempo, ele desloca o personagem para um futuro muito distante, e nesse futuro muito distante a humanidade não existe mais. Porque daqui um futuro muito distante, de um ponto de vista absolutamente material e natural, a humanidade vai se extinguir de uma maneira ou de outra, né? Esse é o destino natural do ser humano por uma ótica absolutamente naturalista. Então, o ser humano não é uma espécie especial em nenhum sentido, e tal como as milhares e bilhões de outras espécies que já existiram na Terra e hoje se encontram extintas, o ser humano é apenas mais uma. Então, se você professa uma visão de mundo naturalista ou materialista, acreditar que a humanidade vai se extinguir mais cedo ou mais tarde é uma consequência natural e normalíssima do pacote das suas crenças. Então, uma metafísica naturalista implica necessariamente na crença de que a humanidade entrará em extinção em algum momento. Aliás, em uma metafísica naturalista, câncer é tão natural quanto o beija-flor que você vê numa árvore em algum momento da sua vida. Ou seja, o que a natureza oferece de mais belo é tão normal e natural e amoral quanto tudo que ela oferece de ruim. Então, vulcão, tempestade, extermínio em massa de espécies,
tão natural e normal quanto belas paisagens, pôr do sol, árvores, animais, etc, etc. Na visão de mundo naturalista e materialista, o ser humano é apenas mais um animal na trilha da evolução das espécies. E nosso pensamento nada mais é do que agitações atômicas randômicas. Razão pela qual, aliás, não deveríamos confiar nele. Então, mais uma vez, de um ponto de vista naturalista, o que é o nosso pensamento? Bom, o nosso pensamento são certas agitações atômicas que geram certas reações químicas, a liberação de certas substâncias, e isso basicamente é nosso pensamento. Essa visão é uma visão que está diretamente atrelada à crença na inexistência do livre-arbítrio. Porque se os nossos pensamentos são determinados pelas agitações atômicas que acontecem no nosso cérebro, e nós não controlamos agitações atômicas algumas, logo nós não controlamos nossos pensamentos e, por consequência, não controlamos nossas ações. Logo, não somos livres e, portanto, não existe livre-arbítrio. Estima-se que 90% das espécies que já existiram na Terra se encontram extintas. Por que seria diferente com o ser humano? É inescapável os que sustentam essa visão de mundo incorrer em algum grau de niilismo, isto é, admitir que não há sentido, verdade ou valores absolutos. Então, normalmente, a metafísica naturalista com a qual os ambientalistas histéricos estão comprometidos é uma metafísica que conduz obrigatoriamente e necessariamente a uma visão de mundo niilista. Ou seja, o que é bom, câncer ou beija-flor? Nenhuma coisa nem a outra. Bom e mal são categorias que não se aplicam, não se enquadram a uma visão de mundo estritamente naturalista. E isso é o que em filosofia a gente chama de niilismo. É o sujeito que acredita que não existe verdade, não existe bem ou mal, e não existem valores absolutos, ou sentido para a existência. Encontramos expressões disso, do niilismo, em diversas ocasiões do debate público, por mais que os adeptos conscientes tentem negar, visto que não é uma ideia que faça sucesso do ponto de vista publicitário. Então, pelo menos os adeptos mais inteligentes dessa visão de mundo, eles sabem que estão professando um niilismo, embora muitas vezes não digam ou não admitam, ou admitam apenas ser pressionados, porque você não é uma ideia que propagandisticamente funcione muito bem, né? Você sair por aí, olha, não existe sentido, não existe verdade, não existem valores. Isso não cola muito bem, principalmente para quem está tentando emplacar uma militância, né? Todo militante é um moralista extremado, né? Todo militante acredita que está militando em defesa daquilo que é bom, né? Isso faz parte do repertório de um militante, muitas vezes sem ele saber ou sem ele admitir. Mas quando você tem uma militância, você acredita que está militando em nome de uma coisa boa. E para você fazer isso, você supostamente teria de acreditar na existência de coisas boas e de um critério capaz de definir o que é bom, né? Mas muitas vezes isso não está claro e isso não é coerente com uma visão de mundo niilista. Cruzemos isso com o terrorismo e messianismo ambientalista de Greta Thunberg e dos que a financiam. Que, com o perdão do trocadilho, sentido faz? Se somos animais não muito melhores e não superiores a quaisquer outros, e então o planeta nos eliminar, o que há de errado nisso? Por que deveríamos militar e encampar ações coletivas para salvarmos nós mesmos, e não o planeta, como se costuma alardear? Por quê? Talvez desaparecermos enquanto espécie e aproveitar o máximo possível aqui e o agora seja exatamente o correto a se fazer. Então, se eu compactuasse com essa visão filosófica dos histéricos ambientalistas, eu ia dar uma grande banana para o mundo, para o planeta, e curtir a vida adoidado, aproveitar, porque no fim das contas a Terra é um planeta que o Sol vai explodir e engolfar a Terra, ou o Sol vai virar um anão branco e não vai ter força gravitacional suficiente para sustentar a Terra, e a Terra vai virar uma grande bola de gelo. Ou seja, de um ponto de vista estritamente científico, naturalista, materialista, esse nada mais é do que o destino natural do homem. Portanto, como isso não aconteceu ainda, mas eu acredito que é isso que vai acontecer, eu vou aproveitar a vida, emitir muito gás carbônico, andar muito de avião, como faz a Greta Thunberg, e como fazem os que a assessoram para transportar os seus materiais,
E não vou me vincular a qualquer tipo de militância, porque isso é literalmente perder tempo, caso sejam essas as suas crenças. Uma visão de mundo militante e engajada entra em contradição com a metafísica expressa implícita ou explicitamente por esses mesmos militantes. E não pensem que fui o descobridor dessa contradição. O filósofo romeno Émile Cioran, um dos mais ferrenhos proponentes do pessimismo e da descrença, fazia troça de revolucionários em suas obras, particularmente em História e Utopia. Cioran, Albert Camus e tantos outros adeptos da metafísica do desespero ao menos eram coerentes com o pacote de crenças que vinha junto dela, abandonando qualquer tipo de engajamento revolucionário num mundo sem sentido e destinado à absoluta sublimação universal. O destaque é válido aqui, evidentemente, para a ciência dos atentos, que não se deixam levar pelos sonhos de qualquer criança de 16 anos. A razão da militância, embora entre em contradição frontal com a concepção metafísica de mundo de seus adeptos, não vem dela, mas das razões políticas e econômicas que a sustentam e que lhe servem de substrato, como em grande parte das questões públicas hoje em dia. Então, como não é novidade para ninguém mais atento, por que que isso não é uma contradição? Por que que isso não é tratado como uma contradição? Porque talvez nas altas hierarquias dos que defendem e financiam isso, eles sabem que isso é contraditório, mas existem questões políticas e econômicas subjacentes aí que são válidas e aí pouco importa a contradição filosófica envolvida no processo. Dane-se, eles sabem que a maioria das pessoas não fica atenta a esse tipo de coisa, então vamos encampar uma militância, mesmo que isso seja contraditório, para colher os benefícios políticos e econômicos dessa militância. Se os nihilistas da manhã e engajados da tarde não prestam atenção, nós prestamos. E esse foi mais um Oliver Talk. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais, estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi um podcast sobre o terrorismo ambientalista que estamos experimentando nas últimas semanas e condensado na figura de sua profetisa, de sua papisa, de sua autoridade religiosa, Greta Thunberg. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André As Barreto no Facebook e no Twitter. Lembrando, quero chegar à minha meta de 10 mil seguidores no Twitter até dezembro. Estou quase com 8 mil seguidores, faltam apenas 2 mil. Me ajudem. Muito obrigado e até a próxima.